Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meu querido amigo e amiga, meu caro internauta. Eu quero vos dar boas-vindas e cumprimentá-los com um bom dia na paz do Senhor. Para nós é, de novo, uma alegria muito grande poder estar convosco neste período, nestes próximos minutos, para compartilhar com vocês a palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical Online. Nós somos a Assembleia de Deus Renovação, a ADR, aqui em Alphaville, Barueri. Temos como presidente o nosso pastor Paulo Silas Reis. E durante todo esse tempo de pandemia e distanciamento social, nós temos compartilhado aqui todos os domingos, ou por que não dizer, durante toda a semana, nesses 10 meses, a Escola Bíblica Dominical através deste canal de comunicação. Para tanto, eu gostaria que vocês, desde já, compartilhassem esse link. Vou pedir a você que compartilhe esse link, que se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e deixe o seu like e deixe o seu comentário sobre todo o nosso conteúdo, todo o conteúdo da DR neste canal. É uma alegria muito grande de poder falar aos nossos alunos, de poder contar com a vossa audiência, de poder contar com a vossa oração e também estar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que é levar a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo. Então, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, viajando, em deslocamento, ou quem sabe até num hospital, enfim, aonde quer que você esteja, que você possa receber essa palavra. E eu decreto e ministro uma vez na vida de vocês uma bênção através dessa palavra. Nós estamos, durante esse trimestre, sendo muito abençoados com lições maravilhosas no tema da nossa lição. Para vocês que ainda não são alunos da Escola Bíblica Dominical, eu quero vos apresentar. Nós, aqui na ADR, nós estamos estudando, nesse trimestre, a lição da Escola Bíblica que aborda o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, e nós já percorremos uma boa parte desse livro com lições espetaculares. E o livro tem um subtema que fala que até os confins da terra. E realmente nós temos recebido de Deus lições extraordinárias. Os nossos professores, a qual eu já agradeço de coração a todo o empenho, a todo o companheirismo durante esse período, têm realmente sido instrumentos de Deus para nos abençoar. E nossa lição de hoje, que é a lição de número 9, baseado no livro de Atos, no capítulo 12, vai falar de um tema realmente que é algo, eu diria, que faz parte e deve fazer parte da vida do cristão, e que é um instrumento que alguns pregadores pregam que é o que move o coração de Deus, é o que realmente é aquilo que faz com que a nossa relação com Deus esteja sempre ativada, que é a oração. E o título da lição é Quando a Igreja Ora. Sabemos que Jesus Cristo nos deixou grandes lições acerca da oração. Jesus orava, Jesus intercedia por nós através da oração ao Pai. E nesta lição, neste assunto que iremos tratar em Atos capítulo 12, a lição vai trazer alguns aspectos e alguns tópicos como a importância da oração, os aspectos da oração da igreja e o orar pessoal e comunitariamente. Então, realmente é um tema bastante importante para todos nós. O texto áureo, como eu costumo dizer e citar aqui, está no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 5, que diz o seguinte: Pedro, pois estava guardado no cárcere, Pedro estava preso, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui no texto áureo já traz muito forte a oração intercessória. E que Deus nos ajude nesta manhã, nesta aula,
e que possamos realmente, através da ministração do professor, entender e aprender acerca desse tema, de quando a igreja ora. E para nos transmitir essa aula de hoje, nós convidamos um professor da nossa classe de jovens. Ele estará debutando neste domingo. Ele é um jovem estudioso, esmerado na palavra de Deus, tem sido uma bênção para os nossos jovens, tem nos ajudado bastante e gosta de falar da palavra de Deus. E eu o convidei e ele aceitou, e para nós é uma alegria muito grande, porque novos talentos estão surgindo, novos talentos estão se destacando na nossa igreja, e o Senhor tem nos abençoado. Estou falando do Samuel do Carmo, nosso querido amigo, que estará nesta manhã, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, nos trazendo a aula desta semana. Então eu quero já, sem muitas delongas, convidar o Samuel para que acesse a sala e ministre essa aula a todos nós. Amém? Estejamos todos atentos e Deus possa falar profundamente a cada coração. Nós voltamos daqui a pouco para orar com cada um de vocês. Amém? Samuel, a sala de vocês é sua. Tenha uma excelente aula em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Para os que não me conhecem, meu nome é Samuel. Pela graça de Deus, eu sou o terceiro professor da Escola Dominical dos Jovens. Hoje eu tenho o privilégio de ministrar a Escola Dominical, um privilégio que é compartilhar a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus e o seu grande amor. A aula de hoje será a aula baseada em Atos 12. Na Escola Dominical, na revista da Escola Dominical, é a lição de número 9, Quando a Igreja Ora. O objetivo da aula é que o cristão compreenda o valor da oração, a importância da oração, e que consiga assimilar que o cristão deve orar como Jesus orava, como os discípulos que aprenderam com Jesus oravam, como os pais da fé que aprenderam com os discípulos, que aprenderam com Jesus oravam. Nós devemos orar, nós devemos insistir com Deus na oração, até que Ele responda. Quer seja aquilo que nós desejamos ou não, a insistência na oração é fundamental para uma igreja que deseja ser vitoriosa. Vamos lá, o primeiro tópico da lição, ele traz como Herodes pode fazer. Primeiramente, eu gostaria de falar quem é esse Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I, só que o Novo Testamento ele traz mais 4 Herodes. Então eu vou dar só uma breve pincelada em quem são cada um desses Herodes e a gente continua o estudo. O primeiro Herodes que o Novo Testamento retrata, é o Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele está lá presente em Mateus 2, do 1 ao 9. É aquele que manda matar os meninos quando Jesus nasce. Ele se sente ameaçado politicamente por causa do rei dos judeus que acabou de nascer. Então ele manda matar os meninos. O segundo é o Herodes Agripa I, que é esse daqui que aparece em Atos 12, que vai ser estudado na lição de hoje. O terceiro é o Herodes Agripa II. Esse daqui é aquele que Paulo se defende diante de Festo, e Festo recebe a visita desse Herodes Agripa, e Paulo se defende diante dos dois. Por último, tem o Herodes Antipas. Esse Antipas aqui é aquele que mandou matar João Batista. Tendo dito isso, vamos voltar então ao Herodes Agripa I. Por que ele dá essa perseguição aos judeus? Veja bem, irmãos, ele não é aquele que inicia a perseguição aos judeus, não. A perseguição já acontece dos judeus perseguirem os cristãos. Essa perseguição começa com o Sinédrio,
Começa lá com a turminha de Paulo. Eles perseguem os cristãos, vão matando, vão prendendo, vão fazendo tudo que é de ruim com esse povo. Os cristãos sempre foram perseguidos por causa da fé. Então, Herodes Agripa, primeiro, ele só dá um tom político a uma situação que já existe. É só mais um camarada que endossa as fileiras de matar cristãos, né? Ele só juntou para o histórico dele sangue de cristão. Então, um dia ele vai se entender lá com Deus, né? No grande tribunal. Mas vamos que a gente não vai ficar preso nisso daqui, não. O que Herodes pode fazer? Ele pode perseguir os cristãos. Ele prende ele mata a Tiago e prende Pedro. Ele pode fazer muita coisa. Ele é o governador, ele tem o domínio, ele faz e acontece, porque ele pode. Mas a igreja não está totalmente paralisada. Mas vamos lá. Ele prende Tiago. Por que ele prende Tiago, os irmãos? Ele prende Tiago, depois ele manda matar Tiago, porque ele é o governador e ele está procurando dividendos políticos. E matar cristão está rendendo. Então, vamos matar cristão. Por que ele não mata logo de imediato Pedro? Irmãos, nós temos que compreender que Pedro é um dos líderes dessa igreja, desse novo segmento religioso que acaba de surgir, os cristãos. E o crescimento é quase que meteórico dessa nova religião. Num dia tinha 120 camaradas que estavam lá, pareciam tudo bêbados, né? Mas no outro dia já tinham 3.000. No outro dia já tinha 5.000. Está crescendo a níveis estratosféricos aqui, né? Imagina, se você é comerciante, sua venda cresce de 120, cresce para 3.000%, depois para 5.000%. Irmão, você fica dando pulo de alegria. E a igreja está crescendo desse jeito. Então ele não manda matar logo de imediato Pedro para evitar uma revolta popular. Existem muitos cristãos e esses cristãos, se revoltarem, vai dar pano para manga. Ele é inteligente, não manda fazer isso. Mas por que ele manda também prender Pedro e não matar diretamente? Primeiro, é para não causar revolta. Segundo, é para que Pedro também não fugisse. Então ele prende Pedro bem guardado dentro da prisão, com 4 escoltas de 4 soldados, né? Pedro, rapaz, tá bem guardado dentro da prisão, né? Só Deus mesmo poderia tirar ele de lá, porque 16 soldados para guardar um camarada. Eu creio também que ele já conhecia o histórico de Pedro, né? Pedro já tinha saído de outras cadeias, né? Mas ele falou assim, comigo não. Quem prendeu ele uma vez, a primeira vez foi o Sinédrio lá, mas esses camaradas entendem religião, não entendem cadeia. Eu entendo de tudo e comigo ele não vai fugir não. Então coloca 16 soldados aí, os camaradas grandes, acorrentados, para ele não fugir. Não vai fugir comigo não, eu vou matar esse cara. Não se preocupa não, eu vou governar e o povo vai estar do meu lado. Mas irmãos, o objetivo da aula de hoje é ressaltar a importância da oração. A igreja estava orando. A igreja não estava batendo perna, não estava indo para o shopping, não estava fazendo reunião para vender Tupperware. Não, a igreja estava orando. Tenha isso em mente, o objetivo da aula é oração, compreender a oração, assimilar o que é a oração, a importância da oração. Vamos dar continuidade. Um ponto interessante aqui, irmãos, é que Tiago já é decapitado logo de primeira, né? E Pedro vai ficar guardado uns minutinhos lá. E aqui vale uma pergunta, irmãos. Por que Deus permite que Tiago, que era um dos discípulos mais chegados, que estava ali quase sendo sombra de Jesus Cristo, né? Pedro, Tiago e João, onde Jesus ia, os 3 estavam atrás. Por que Deus permite que Tiago, logo no começo, já seja morto? E Pedro não? A Bíblia não traz essa resposta. Mas essa pergunta vem à mente. Talvez você tenha se perguntado isso. E a resposta é muito básica, irmãos. Essa resposta cabe à soberania de Deus.
Deus é soberano nas suas decisões. Se Deus quis que Tiago fosse salvo por meio da morte, amém. Se Pedro não vai seguir o mesmo caminho, amém. Deus é Deus em todos os aspectos. Então, se você está passando hoje uma prova que você não entende, que você não compreende, não murmura não. Não duvide de Deus, não duvide do seu caráter amoroso. Porque às vezes a gente está passando por uma prova, ou então às vezes a gente encontra dois irmãos idênticos na igreja, que estamos passando temporada aqui, temporada não, né? Esse problema do Covid. Às vezes dois irmãos podem pegar Covid, e um que não tinha nada morre, e outro que já tinha um histórico médico negativo sobrevive. Como que a gente consegue justificar isso daí? Não tem como justificar, irmãos. Isso daí é a soberania de Deus. Deus é soberano. E para esse ponto em específico, eu penso especificamente naquilo que Paulo escreveu, né? Que é o seguinte: porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 7 e 8. Irmão, se a gente está vivo, é para o Senhor. Se a gente morrer, glórias a Deus também. Tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Devemos ter isso em mente, irmãos. Deus é soberano em todos os aspectos. Quando Ele atende aquilo que estamos insistindo com Deus em oração, quando Ele atende, Ele é Deus. E quando Ele não atende, Ele continua sendo Deus. Glória, pois, a Deus em todas as circunstâncias, porque Ele é Deus em todos os momentos. Deus é Deus quando livra Pedro da morte, e Deus é Deus quando permite que Tiago seja morto pelo fio da espada. Vamos dar continuidade. O que Herodes não pode fazer? Veja bem, irmãos. Tiago é morto, a igreja está sendo perseguida, os cristãos já saíram de Jerusalém, só ficam ali os discípulos, por assim dizer, né? Uma pequena turma. E Herodes está fazendo e acontecendo. Mas os cristãos que estão em Jerusalém, eles não estão dando voltinha não, irmãos. Quando Pedro é preso, o seu líder é preso, os irmãos se reúnem na casa da mãe de João Marcos e começam a orar. Eles começam a orar. Aqui já demonstra pra gente que a gente tem que orar, irmãos. Não é ficar de brincadeira, não. Porque, veja bem, a igreja, ela não tem influência popular. A igreja não tem influência financeira. A igreja não tem influência militar. A igreja não tem influência política. Ou seja, irmãos, a igreja não tem nada. A igreja não tem nada, não tem influência em nenhum desses aspectos. Mas o que a igreja tem? A igreja tem a oração. E igreja que ora é a igreja vitoriosa. Igreja que se dobra perante os pés de Jesus Cristo é uma igreja que está no pedestal. É uma igreja que está no maior lugar que pode existir, irmãos. O cristão aos pés de Jesus Cristo está no alto. Ele não está largado, não está jogado ao vento, ao sabor dos vendavais. Não. Uma igreja que está aos pés de Jesus Cristo é uma igreja vitoriosa. E a igreja primitiva, ela ensina muito bem isso. Era uma igreja que vivia em constante oração. É uma igreja que aprendeu a orar. Porque os discípulos aprenderam com Jesus Cristo a orar. Jesus Cristo ensinou os discípulos a orarem. E os discípulos ensinaram aos novos convertidos.
E esses novos convertidos se tornaram os pais da fé. Os pais da fé foram transmitindo também o valor e a importância de orarem. Temos que aprender isso. Uma igreja que quer ser vitoriosa tem que orar. Uma igreja que quer ser influente pela sua capacidade intelectual, pelo seu poder financeiro, pelos seus muitos adeptos conhecidos ou famosos, é uma igreja fadada ao fracasso. Mas uma igreja que ora é uma igreja que tem intimidade com Deus. Porque quando o homem trabalha, é o homem que age, é o homem que trabalha. Mas quando o homem ora, é Deus que age, é Deus que trabalha. Então, irmãos, ninguém pode parar o braço de Deus. Ninguém pode parar o seu agir. Nós devemos orar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Diante de todas as dificuldades, nós devemos permanecer em oração. E, irmãos, veja bem, como é que essa igreja orava? Porque, veja bem, Lucas, quando escreve, ele não escreve, olha, alguns irmãos foram orar, algumas pessoas se reuniram para orar. Ele coloca, irmãos, o coletivo, a igreja. A igreja se reuniu para orar. É importante ter grupo de oração, é importante ter grupos que em momentos distintos, em horas distintas, orem. Mas a igreja tem que orar. Todos. Criança, adolescente, jovem, irmão, coral, todo mundo, irmãos. O cristão tem que viver em oração. Crente que não ora, eu não sei, deve estar na UTI espiritual, vivendo de aparelhos. Temos que orar, temos que orar. A oração é o oxigênio da alma, por assim dizer, né? Temos que orar em todo tempo. E como que tem que ser essa oração, irmão? Lucas escreveu lá, era uma oração incessante. E quem ora? A igreja, o coletivo, todo mundo junto. Está orando lá na casa de João Marcos. Desde que Pedro foi preso, todo mundo se reuniu, vamos orar. Deus é Deus e Ele pode agir nessa circunstância. Devemos, irmãos, insistir com Deus na oração. Enquanto Ele não responder, a gente não para. Porque a festa que está acontecendo aqui nesses dias, ela dura 7 dias. E quando é que Pedro é liberto da prisão? No último dia, na última hora. Então significa que a igreja se juntou por 7 dias consecutivos em oração. E isso daqui, irmãos, é um tapa na nossa cara, por assim dizer. Porque às vezes a gente se reúne para orar, ora 1 hora, quando ora muito. Nossa, suei a camisa, orei 1 hora. A igreja primitiva aqui se reúne e ora por 7 dias consecutivos para que Pedro seja liberto. No dia de Pentecostes, a igreja estava orando por 10 dias consecutivos. O que Jesus disse? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Até. Jesus não disse assim, fica aí, ora 2 horas aí que daqui a pouco tá bom. Não. Até que do alto sejais revestidos. Jesus não disse o dia, não disse a hora. Fica aí. Não sai daí enquanto não descer. E a igreja foi cheia do Espírito Santo porque obedeceu e porque estava orando. Obediência e oração ainda é essencial na vida cristã atual. Cristão que não ora, cristão que não é obediente, ele tem que entrar na igreja novamente e se arrepender, aceitar a Jesus novamente. Mas vamos lá. Como é que esse Pedro que está preso, qual é o comportamento dele, né? Porque Herodes vai matar ele. Ele sabe que está no corredor da morte. Ele sabe que vai ser decapitado. Ele sabe que a vida dele está por um fio e já está se acabando, né? A ampulheta do tempo dele já está vencendo. Humanamente olhando, Pedrão já era. Mas tem uma igreja orando pelo Pedro. E uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja que vence.
é uma igreja que avança. É uma igreja que é intimamente ligada com Deus. E essa igreja está orando. Mas vamos olhar o Pedro mesmo, como que é a reação do Pedro, o seu comportamento. Irmãos, eu gosto de pensar no Pedro da seguinte maneira. Pedro estava dormindo, babando e roncando. Lucas coloca que Pedro estava dormindo. Irmãos, Pedro para mim é uma figura muito emblemática. Porque se você vai acompanhando ele, quando ele serve a Jesus, no começo, ele era ou 880, ou amava muito ou não amava nada. Ou dava totalmente ou não dava nada. Ou era 8 ou era 80. E quando Jesus é preso, quando Jesus é levado diante do sacerdote, do sinédrio, e ele é julgado à revelia, o Pedro vai embora e fica olhando Jesus à distância. O Pedro nega, o Pedro pragueja e o Pedro se arrepende amargamente do que fez. E ele volta para a antiga vida de pescador. Só que quando Jesus ressuscita, Jesus vai atrás do Pedro. E ali existe um encontro verdadeiro. Ali ele se arrepende. Porque quando a Bíblia traz que Pedro chorou amargamente, o verbo grego diz que era como se uma água podre estivesse saindo de dentro de Pedro. Porque ele chorou tudo, irmãos. Ele colocou para fora tudo. Ele se arrependeu do que fez. O arrependimento é essencial na vida cristã. E Jesus vai atrás de Pedro. Pedro, então, é realocado à sua antiga posição. E Pedro, junto com os demais apóstolos e junto com mais pessoas, ficam dentro da casa de oração no dia de Pentecostes. E esse Pedro, que era falível, temperamental, sanguíneo, ele recebe a capacitação do Espírito Santo. E esse Pedro, que antes fugiu, que antes usou a espada contra Malco, agora está preso. Mas olha que interessante, irmãos, ele está preso e ele não está arrancando os cabelos, ele não está desesperado, ele não está preocupado com o dia de amanhã. Esse Pedro que recebeu a capacitação do Espírito Santo é alguém que se encontra equilibrado, é alguém que se encontra tranquilo, sereno, com paciência, com tanta paciência que ele está dormindo, irmãos. Ele está lá roncando e babando. Por que esse Pedro está dessa maneira? Porque ele recebeu a capacitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vem, irmãos, ele desenvolve em nós um fruto, que é o fruto do domínio próprio, do controle. Esse Pedro tem essas virtudes. E ele está lá dormindo, porque ele confia em Jesus Cristo. Ele sabe a quem está servindo. Ele tem confiança, irmãos. Ele tem serenidade. Ele tem segurança em Jesus Cristo. Eu vou morrer? Amém. Eu vou viver? Amém. E essa igreja que está orando, irmãos, ela ora de modo incessante. E no último dia, Deus manda um anjo lá visitar Pedro. E esse anjo chega lá, irmãos, e o anjo tem que dar um chacoalhão no Pedro. Porque o Pedro está dormindo tão profundamente, irmãos, que ele não acorda, não. O anjo tem que dar um chacoalhão nele. Levanta, cidadão, acorda! Sabe quando você está dormindo gostoso, irmão? Tá dormindo. Aí chega alguém que quer te acordar, tem que chamar várias vezes. Acorda, levanta, estamos atrasados, vamos. Acelerado, rapaz. O anjo, eu acho que teve até trabalho com Pedro, né? Acorda, cidadão, você está preso, você vai morrer. Deus mandou eu te tirar de dentro da cadeia, vamos embora. Então, irmãos,
o anjo desperta Pedro. Pedro aqui é, por assim dizer, uma figura passiva. Porque o anjo toca nele, o anjo tira as correntes, o anjo abre a porta, o anjo acompanha ele e Pedro está lá só acompanhando, achando que está sonhando ainda, né? Não entendeu ainda que ali é algo real, que ele está sendo libertado da prisão. Mas graças a Deus que Deus ouve a oração. E quando Deus ouve a oração, ele responde. E o anjo desceu e livrou Pedro da cadeia, livrou Pedro das correntes, livrou Pedro do poder de Herodes, do fio da espada. Glórias a Deus por isso, porque Deus responde. Deus é Deus presente. O Espírito Santo está conosco, o Paracleto está ao nosso lado, nos aconselhando, nos guiando, nos moldando para sermos a imagem de Cristo. Então, irmãos, compreenda que a oração é essencial. Ter equilíbrio na vida cristã é essencial. Nada pode substituir essas coisas. Oração, vigilância, prudência. A vida cristã é marcada por essas coisas. A vida cristã não é marcada somente em ir para a igreja. Não é marcado somente em cantar. Não é marcado somente por pregar. A vida cristã é uma nova vida, em que Cristo tem que brilhar dentro de mim. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Se as pessoas não veem Cristo no meu agir, no meu dia a dia, eu não estou conectado com o céu, não. Eu estou conectado com qualquer outra coisa. Mas vamos dar continuidade. Porque o Pedro já foi libertado da prisão. O Pedro já está livre. E o Pedro vai para a casa da mãe de João Marcos. Olha que interessante, irmãos. É bem interessante esse momento aqui, porque o Pedro chega lá e o Pedro bate na porta. E a jovem vai abrir, né? Se eu não me engano, o nome é Rod. Ela ouve a voz de Pedro, fica espantada. E ela não abre a porta. Ela volta e vai anunciar para todo mundo. E aquela igreja que está orando fervorosamente, intensamente, incessantemente, não acredita. Menina, Pedro está lá na cadeia, ele vai ser morto amanhã. Como é que Pedro pode estar aí no portão? Você está maluca? É o anjo dele. Irmãos, nós devemos ter confiança que estamos orando para um Deus que ouve a oração e responde. É cômico esse relato aqui. Como que a gente está orando, esperando uma resposta de Deus, e quando Deus manda a resposta a gente não acredita? Ah, Deus não faz isso não. Ah, será que isso é providência de Deus mesmo? Ah, será? 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 Irmãos, tira o será, tira a dúvida. Acredita. Deus faz, como Deus fez, Ele faz e ainda fará. Porque Ele é Deus. O livro de Atos não é um livro histórico. Ah, coisas que aconteceram no passado. É o livro das coisas que continuam acontecendo. Porque o meu Deus é Deus do presente. É Deus de hoje. É Deus que ouve a oração e responde. Então creia. E quando você for orar, irmãos, ora com fé. Ora com ânimo, com coragem. Não ora com... Ah, vou orar. Eu vou orar. Não, irmãos, põe ânimo nisso daí. Às vezes é difícil orar. Mas eu tenho um professor da escola teológica que ele diz o seguinte. Se você não tem mais forças para orar, é chegado o momento de chorar. Não tem mais forças para orar? Não tem mais palavras para dizer? Então dobra o joelho e vai chorar. Porque a lágrima do crente ainda representa muito para Deus. A lágrima do cristão tem endereço certo. Sua lágrima não fica perdida. Em Salmos diz que Deus recolhe as lágrimas do cristão e estão todas diante dele num odre. Saiba que cada lágrima que você derrama por uma situação específica, ela tem endereço certo. E Deus responde à oração. Deus responde por cada lágrima. Porque temos um Deus que é presente.
Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, já vamos caminhando aqui para o fim. A oração da igreja. Como que é que essa igreja ora? Essa oração, irmãos, é uma oração comunitária, é uma oração específica e é uma oração incessante. É comunitária, irmãos, porque todos se reúnem para orar. Eles estão juntos. Olha a união presente aqui. Igreja que não está unida, irmãos, não é corpo de Cristo. Porque um corpo, ele não pode estar desunido. Não tem um braço indo para a esquerda e um braço indo para a direita. O corpo vai junto para um lugar só. A união é muito importante dentro da igreja. O adágio popular diz que a união faz a força e faz o açúcar, né? A igreja tem que estar unida para ter força. Se a igreja não tem união, tem que voltar, tem que se arrepender, tem que orar, porque o Espírito Santo não está presente dentro de um lugar que não tem união. O Espírito Santo é muito sensível. Ele é uma pessoa sensível. Ele tem que ser bem tratado. Ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser amado. Porque Deus nos ama e nós devemos amar a Deus, amando o próximo. Se eu não amo o meu próximo, como eu posso dizer que amo a Deus? É uma oração específica, irmãos. Eles estão orando por Pedro. Seja específico na oração. Seja muito bem específico naquilo que você está apresentando diante de Deus. Não faça uma oração genérica. Jesus, salva toda a minha família. Não. Vai lá no singular, irmãos. Salva o meu tio Elias. Salva o meu tio Gilberto. Liberta o meu primo. Liberta a minha prima tal. Seja específico. Deus quer, irmão, intimidade conosco. E a gente só vai ter intimidade orando. É de joelho dobrado. É gastando, por assim dizer, tempo com Deus em oração. Insista na oração. E essa oração, irmãos, o mais importante que aqui a revista traz é a palavra incessante. Incessante. A oração é a chave da vitória. Uma igreja que não ora está fadada ao fracasso. Se não há oração nos bancos da igreja, o púlpito não tem fogo. O altar não está aceso. A igreja tem que orar junta, unida, para o fogo estar no altar. Essa igreja se reúne em oração todos os dias com um propósito específico, para Deus livrar Pedro da morte. E essa oração é incessante. Essa palavra incessante, irmãos, no grego, é a palavra tenos. Eu não vou escrever isso e se você me perguntar como escreve tenos, eu também não sei. Eu só sei que a palavra é tenos. Essa palavra é a mesma para quando Jesus estava orando no Getsêmani. Jesus estava orando de forma incessante. Jesus estava orando com fervor. Irmãos, quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele estava passando um momento muito difícil. Ele sabia que ia ser morto. E a Bíblia traz que ele suava sangue. Suar sangue, irmãos, quando você começa a ler sobre esse fato específico, você descobre que isso é um fenômeno que o corpo humano produz quando ele está passando por reações extremas. E Jesus estava passando por isso.
Mas apesar de passar por todas essas situações, Jesus estava como? Orando. Ele ia ser morto, ele ia ser crucificado e ele estava orando. Nada substitui o lugar da adoração. Nada substitui o lugar da oração, perdão. A oração tem que vir na frente, irmãos. Em todo momento a gente tem que orar. Assim como Jesus orou, nós devemos orar. Com fervor, com lágrimas, com raciocínio, com inteligência, com sabedoria, com paixão, com firmeza, com a alma, com energia, com lágrimas, com profundidade, irmãos. Coloca tudo na oração. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta. E eu aprendi uma frase com uma irmã lá, dos dirigentes do Círculo de Oração de Osasco, irmãos, que eu nunca esqueço. Entra no seu quarto, fecha a porta e grita por Jesus. Pode gritar. Chama que ele vem. Deus não é Deus ausente, Deus não é sádico. Ele vem ao nosso socorro, ele vem ao nosso amparo. Pode gritar, irmãos, que ele vem. Como ele livrou, irmãos, Israel, quando Samuel estava oferecendo a oração, o sacrifício, e Deus trovejou dos céus. Deus ainda troveja. Como o rei Davi orou e Deus o resgatou, Deus ainda resgata. Como Deus trouxe de volta o seu povo do cativeiro, Deus ainda liberta do cativeiro. Mas Ele quer ouvir a nossa oração. Não deixe a oração de lado, irmãos. Porque às vezes quando a prova se intensifica, a carne ela quer se mostrar forte e ela fala, não vai orar não. E às vezes a gente cai nesse engodo de achar que não vou orar não. Já orei tanto e nada aconteceu, mas continue. Persevere na oração. Não desanime, porque ele chega na hora certa. Pedro foi liberto da prisão, irmãos, aos 45 do segundo tempo. Mas Deus mandou o anjo lá. E Deus vai mandar o anjo também para te salvar. Deus vai fazer as prisões caírem. Deus vai fazer as correntes caírem ao chão, mas você precisa orar. Você precisa falar para Deus onde é a sua dor, o que está afligindo a sua alma. Eu ouvi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz o seguinte: Deus não desperdiça sofrimento na vida do cristão. Deus não é sádico. Não nos prova sem um objetivo, não. Deus permite a prova porque tem um propósito maior. Pode estar sofrendo, pode estar chorando, mas saiba que Deus está agindo. Pedro é livre da prisão e Deus abre os horizontes dele e ele vai anunciar o evangelho, irmãos, em regiões distantes. Esse evangelho que está aqui preso em Jerusalém, ele ganha novos horizontes. Saiba que Deus quer expandir os seus horizontes. Mas para isso ele tem que te treinar, te aperfeiçoar, te preparar, para depois de tudo isso te enviar. Então saiba, irmãos, que se você está passando por uma prova muito difícil, Deus tem um propósito nisso. E Ele vai te ajudar. Creia, confie, porque Deus vem em nosso amparo. Amém? Eu agradeço a oportunidade de ter dado essa aula hoje. Que você possa compreender o propósito da oração. Ore, ore, ore até Deus responder. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus por esta aula. Samuel, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando a tua graça, tua unção. Eu sei
a dedicação que você teve para ministrar essa aula, talvez alguma dificuldade em gravar, como você mesmo comentou, comigo especialmente, mas que tudo correu bem. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida e dizer que contamos sempre contigo na nossa EBD, os nossos jovens, e que seja a primeira de muitas aulas que você possa nos abençoar aqui. Amém? Queridos, compartilhe. Vocês têm a oportunidade de compartilhar e ajudar-nos a dividir este momento tão especial. Amém? Eu vou orar com vocês, agradecendo a Deus por este momento, por esta aula, pela vida do Samuel e toda a sua família. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo dia que o Senhor tem nos dado, pelo fôlego de vida, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ouvindo e aprendendo de Ti através da ministração da Tua Palavra na Escola Bíblica Dominical. Senhor, eu quero te pedir uma bênção para o Samuel, que Tu venhas, ó Deus, usar o Teu Filho com graça, sabedoria e unção, ó Pai, que ele possa realmente, ó Deus, estar a cada dia, ó Deus, dando, ó Deus, testemunho e falando, ó Deus, ensinando todos aqueles que o cercam, Pai. Ajuda ele, dê a graça ao teu filho, à sua família, sua vida pessoal, a sua vida profissional e, sobretudo, a sua vida no ministério da palavra, do ensino, Jesus. Fica conosco, abençoa a nossa igreja, abençoa o pastor, presidente da nossa igreja, pastor Paulo Silas, todos os demais irmãos, Senhor, ministros da tua igreja, os teus filhos que estão neste momento, ó Pai, ouvindo a tua palavra. Abençoa a nossa igreja, as nossas famílias, ó Senhor. Abençoa o corpo de professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa diretoria e todos quanto têm militado neste ministério, neste trabalho. Ó Deus de amor, fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado a todos. Pastor Paulo, obrigado pela confiança que tem nos passado. Todos os nossos professores, Pastor José Oscar, nosso companheiro, todos aqueles que têm nos ajudado na Escola Bíblica Dominical. Se Jesus não voltar domingo que vem, nós estaremos aqui mais uma vez. Estaremos abrindo uma sequência muito, muito especial que falaremos das viagens missionárias de Paulo. A primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo, cada uma nos próximos 3 domingos. Eu os convido a estar atentos, sintonizados para estas aulas que virão nos próximos domingos. Amém? Que todos nós tenhamos um excelente dia, uma excelente semana. Esta semana é uma semana especial. Nos nossos cultos presenciais, os irmãos que nos acompanham têm aí a agenda. Teremos logo mais um primeiro culto de manhã e logo mais à tarde para a noite um segundo culto. Estaremos aí um culto especial de véspera de Natal, e eu quero já desejar a todos vocês indistintamente, um Feliz Natal, que Deus possa estar com cada um de vocês, abençoando-os com saúde, protegendo-os, guardando-os, e que a data do Natal possa realmente trazer coisas muito boas, bênçãos, e que estejamos, na medida do possível, com as nossas famílias, em segurança, nos guardando, nos protegendo dessa questão pandêmica, dessa questão do vírus. E eu tenho certeza que o Senhor tem coisas grandes e novas para cada um de nós. Tenhamos fé, estejamos aos pés do Senhor, pois Ele é poderoso para nos guardar, para nos curar e para nos proteger de todo esse mal que assola a humanidade. Então, em meu nome, em nome de toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical, da nossa presidência, aos nossos professores, nossos alunos, um Feliz Natal, e que Deus continue a abençoar a cada um de vós. Nós estaremos, como eu disse, se Deus permitir, nos próximos domingos, ministrando a palavra do Senhor aqui na Escola Bíblica Dominical e trazendo a cada um de nós as lições da nossa Escola Bíblica. Amém? Que tenhamos realmente uma semana de bênção, uma semana alegre, festiva, e que a paz do Senhor possa reinar em cada coração. Amém? Esta é a sua Assembleia de Deus, Renovação, a ADR na Visão 2020.
Que todos nós tenhamos uma excelente semana na paz do Senhor. Amém.